Nós estamos aí, graças a Deus, nesses dias, celebrando as bênçãos do Senhor e orando pelas bênçãos do Senhor. E o nosso Deus é quem nos abençoa. Nós sabemos que a oração chega onde nós não chegamos. A oração chega onde nós não chegamos. Amém? A oração faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas Deus nos deu o caminho para alcançar aquilo que queremos. Ele não deixa sem mostrar o caminho. E eu quero hoje que você possa abrir comigo em Deuteronômio capítulo 6, verso 1 a 9. Deuteronômio 6, verso 1 a 9. E aqui onde o Senhor estava instruindo o povo. Como andar, como caminhar. E Deus é o Deus da família. A família é um projeto de Deus. Amém? Você pode hoje não estar com a família funcionalmente como você imaginava que estaria. Mas um filho não deixa de ser filho, jamais, não é? Um pai não deixa de ser pai, jamais. Uma mãe não deixa de ser mãe, jamais. A família existe. Pode hoje não estar da forma, no formato, talvez inicial. Pode hoje não estar da forma como você pensou ou imaginou. Mas você não deixa de ser filho, e você que é pai nunca deixará de ser pai. Você não deixa de ser filha, e você que é mãe nunca deixará de ser filha e nem de ser mãe. Então a família é um projeto eterno de Deus. E a maneira como nós encaminhamos nesse relacionamento familiar, tem tudo a ver com aquilo que Deus planejou no Éden. E Ele então mostra os passos. E Ele então nos fortalece nos passos. E o livro de Deuteronômio, ele fala sobre o dia a dia de uma casa. Esse capítulo, esses versos que vamos ler. Como é que nós podemos fazer, não é? Nós não deixamos de ser, não deixaremos de ser quem o Senhor nos colocou para ser, mas Ele nos ensina como caminhar nessa função. Então ele diz assim, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e a filha de teu filho. Olha só, aqui tem para o pai ou a mãe, para o filho ou a filha, e para o filho do filho, para o neto, para a neta. Ele está aqui instruindo a casa, a família, não é? Todos os dias da tua vida, e que sejam teus dias prolongados, que você seja longevo, que você tenha longevidade. E longevidade no Senhor é paz, é saúde, é vitória, é graça de viver. Não é uma lei de sobrevivência, é uma vida em abundância. Amém? E ele continua então dizendo, ouve pois, ó Israel. E nós estávamos cantando aqui, não é? Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, e a bênção do Senhor está sobre a sua casa, está sobre a sua família, seja o formato que ela tenha adquirido, seja o formato que ela esteja agora, e que você declare a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia! Então ele está dizendo como é que nós alcançamos isso. Verso 3, ouve pois, ó Israel, e atenta em cumprires esses mandamentos, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Deus olha para a sua família e vê você no melhor da terra, a terra que mana leite e mel. Bispo, eu não estou longe disso, não. Se você tem visto muitos gigantes se levantando, é porque você está na terra que mana leite e mel. Porque nessa terra é o melhor que Deus tem, e o inimigo sabe o que ele perdeu porque ele quis. Lúcifer, anjo de luz, tinha tudo no céu, e ele se rebelou, e ele foi lançado na terra, e 1/3 desses anjos desceram também. E esses anjos, com ele, anjos das trevas, eles querem nos cegar,
Eles querem nos impedir de ter o melhor da terra. Mas o Senhor, o seu Senhor, o meu Senhor, o Senhor da igreja, deu-nos esta palavra: você se multiplica e tem o melhor da terra. Amém. Os gigantes estão para serem vencidos e não para nos lançarem fora da terra. Quem é lançado fora da terra são os gigantes, e não a nossa casa, a nossa família. A nossa casa, a nossa família, no meio dos gigantes, tem o melhor dessa terra. Amém? Então ele está dizendo aqui: ouve, Israel, ouve esses mandamentos, esses ensinos que eu dou para vocês. E João diz, não é? Os mandamentos de Deus não são penosos, eles nos alegram. É interessante porque o mandamento de Deus, você sabia que alegrar-se é o mandamento de Deus? Ah, bispa, que isso? Sim, você pode ler na palavra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo em outro lugar dizia: amados, alegrem-se. Um mandamento de Deus, algo que Deus nos entrega, para que possamos perceber quantas bênçãos, quantos livramentos, quantos ensinos poderosos temos na palavra de Deus, para poder desfrutar leite e mel nas nossas casas. O melhor da terra, o melhor da terra. E as doenças, bispa, como elas nos entristecem muito. Ninguém quer ficar doente. Doença, ai, agradece a Deus porque você está doente. Você tem que agradecer a Deus, porque a Bíblia diz que você tem que agradecer em tudo, não por tudo. Doença é ruim, mas Deus tem cura. Deus tem cura. Deus tem a forma melhor de andar até a cura chegar. Deus tem alegria da promessa, e a promessa diz: eu sou o Deus que te sara. Aleluia, aleluia. Me impressiona porque eu sempre falo isso. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para a cruz feliz, gente. Ele estava chorando no Gólgota, mas ele diz que ele tinha alegria, visualizando a alegria que o Senhor já havia proposto. Em cada mandamento, em cada fala do Senhor, enquanto realizamos, tem com certeza uma grande bênção nos alcançando. Grande bênção nos alcançando. Não é por pouco que ele diz: olha, quando você faz alguma coisa, inclusive obedecer, porque obedecer é o melhor, né? Em direção ao Senhor, faça ciente. Faça independente do seu sentimento. Fazer ciente é com a compreensão, é com a declaração na mente, é com a decisão, é com a voluntariedade. Isso quer dizer, chorando ou sorrindo, emocionado ou não, faça ciente de que Ele mesmo vai te recompensar. Então por isso que Ele está dizendo aos pais: pais, guardem esses mandamentos. Verso 5 então, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Verso 5 então ele diz, vamos ler juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. De novo, vamos lá? Amarás o Senhor teu Deus. Fala força, 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 força. Um pai, uma mãe precisam lembrar que a força está em amar ao Senhor teu Deus como único Senhor. Aleluia.
Um filho precisa lembrar que a força está em amar o Senhor teu Deus como único Senhor. Então é possível todo o coração. Então é possível toda a tua força. Então é possível todo o seu entendimento, porque ele não vai estar dividido, ele não vai estar desperdiçado, ele vai estar colocado no Senhor como único Senhor. Isso não pode parar dúvidas na nossa casa. Seus filhos não podem ter dúvida que o Senhor é o seu único Senhor. Você tem que estar firme, firme, pai e mãe. Um filho que quer alcançar o pai, ele tem que estar firme. Ele tem que estar não só no coração. É interessante isso, né, irmãos? Aí a gente fala, mas Deus sabe o meu coração. Mas alguém tem que saber onde está a minha força. Alguém tem que saber onde eu aplico o meu entendimento. E aqueles que estão perto, não basta só aqui, tem que ser aqui. E a promessa se cumpre. E a promessa se cumpre. Bispo, mas olha, na hora da doença é difícil. Pois o Senhor fala, se durante a tua doença te mostras fraco, pequena é a tua força. Te mostras fraco. Entende qual a diferença? Sentir fraco, não tem como não sentir, queridos. Mas escolhemos o que mostrar. E mostramos que toda a nossa força vem de Deus. Vem de Deus. Está difícil, mas a minha força vem de Deus. E nele eu espero a promessa. E nele eu tenho certeza, eu tenho a ciência de que a recompensa é aqui. Como aqueles discípulos perguntaram, Senhor, e nós? Que abrimos mão dos nossos maravilhosos conceitos para te seguir. O que vai haver agora, Senhor? Ofertamos, entregamos, fizemos tanto e agora? E ele disse, olha, ninguém que tenha feito isso vai deixar de receber 100 vezes mais nessa terra. Casas, alegria na casa, relacionamentos familiares. Sabe por que às vezes perdemos as nossas alegrias? Porque esquecemos que devemos estar cientes de que tudo o que estamos fazendo ao Senhor, Ele já está recompensando. No céu você não precisa de casa, ela já está construída. Então aquilo que Deus estava ensinando a esse povo e nos ensina, Ele diz, pai, mãe, seja qual for o formato que você estiver vivenciando agora, perto, longe, ficamos longe quando temos o coração longe. Essa distância é horrível. Essa distância é horrível. Se tem alguém com um relacionamento quebrado, com o seu pai, com a sua mãe aqui, com o seu filho, isso é uma distância. Mas não há distância que Deus não possa unir. Não há distância que Deus não possa resolver. Não entre em um princípio das trevas para resolver algo, porque só na luz nós temos a solução. Ah, não, meu filho não me ligou, também não ligo. Maligno. Das trevas. A solução é no princípio da luz. A minha mãe também fez tanto comigo. Não me deu atenção, está colhendo. Farei o mesmo. Das trevas, maligno. A distância, Deus quebra. Deus une corações. Deus resgata relacionamentos. Não importa o formato que você está vivendo agora, importa que o Senhor é o único Senhor e é o seu Deus. E nessa terra Ele disse, leite e mel, o melhor dessa terra. Multiplique a sua longevidade, multiplique a bênção, que a bênção esteja sobre você, sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre a sua missão de pai, sobre a sua missão de mãe, sobre a sua missão de filha, sobre a sua missão de filho. É a promessa. Às vezes tão perto e tão longe. Quem separa é Satanás. Quem une é Deus. É Deus. Isso não quer dizer que você vai aprovar as obras desse filho ou dessa mãe.
que você reprova. Nós temos muitas vezes a tendência a achar que tratar bem alguém quer dizer aprovar alguém. Eu só vou sorrir para alguém que está do meu lado, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu filho, se eu estiver aprovando. Um sorriso, uma palavra é um acolhimento. Aprovar é uma atitude. Aprovar, nós aprovamos ou reprovamos ações. Quem somos para aprovar ou reprovar pessoas? Ninguém. Não somos juízes de pessoas. Ele é juiz. Então, quando nós temos relacionamentos distanciados assim, não entre na linha do inimigo, agindo como inimigo. Você não é inimigo da sua casa. Você é bênção na sua casa. Você quer o melhor na sua casa. E Deus vai te dar o melhor na sua casa. Feche os seus olhos. Vamos orar agora. Deus está quebrando cadeias, está desligando ações malignas e ativando ações do céu. Deus está te dando um print do céu na terra, isso é igreja. Então feche os seus olhos agora e visualize a sua casa em paz. Sim, o seu relacionamento em paz. Isso não quer dizer que não tem guerras. As guerras existem, mas você e essa pessoa vão estar em paz. E ore agora e abençoe agora, no nome de Jesus. Se é preciso perdoar, tem mães que precisam perdoar filhos. Sim, elas falam que não, mas estão magoadas, chateadas. Pais, perdoe, tire todo esse entrave de Satanás da sua casa. Você que me assiste, você que está vendo agora o culto, não permita que isso impeça o que a palavra está te prometendo do melhor. Então você pode agora liberar esse perdão. Bispo, mas foi injusto. Mas você pode liberar e isso te liberta, isso te abençoa, isso te faz receber o melhor dessa terra, e que você possa hoje ter isso. Você que está orando comigo, por favor repita, fala: Senhor Jesus, nesta manhã, nesse dia, mesmo essas pessoas podendo não estarem aqui, mesmo que já estejam com o Senhor, o teu princípio, a tua lei é eterna, vale na terra, vale agora, e eu perdoo. Eu libero perdão e eu declaro sobre aqueles que estão aqui, nessa terra, sobre a minha vida, a bênção, em nome de Jesus. Amém, amém. Eles estavam ali recebendo, e o Senhor estava ali falando com eles, estava novamente lembrando a eles: olha, é de todo o teu coração, de toda a tua alma, a alma onde reside aqui sentimentos mais a mente, o entendimento, de toda a tua força. Aí então ele passa a outra tarefa. Verso 7: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como um sinal na tua mão. Tudo aquilo que você for fazer, quando você for corrigir, quando você for afagar, quando você for abraçar, quando você for levantar a mão para direcionar uma bênção, quando você reter a mão para não liberar uma maldição, para não dizer: de novo, você não muda. Quando levantar a sua mão, você vai lembrar dessas palavras, e vai fazer segundo essas palavras, e vai declarar a bênção segundo essas palavras, e não vai zombar das ações na sua casa. Eu descobri que às vezes em escola, com filhos de escola, filhos e pais, em reuniões, durante a história, tive a grande alegria de trabalhar um bom tempo com escola. Algumas palavras que foram liberadas, e às vezes, os filhos ali comentaram,
e a oportunidade de quebrar aquelas palavras. Mas eu descobri ali, lidando com filhos de pais, com toda a boa intenção, com todo o amor àqueles pais, mas pais críticos em determinados momentos. Ninguém nasce crítico em determinados momentos. E nós sabemos disso, irmãos. Nós viemos da queda. Aquela brincadeira sarcástica. Uma crítica em nome da brincadeira. Em qualquer época da vida, isso é demoníaco. Mas em qualquer época da vida, Jesus liberta dessa crítica. Liberta. Liberta. A alegria não é para zombar. A alegria é para levantar, para edificar, para dizer: eita, não deu certo, mas na próxima vai dar. Aí vamos nós. E aí eu pergunto: e quem nunca fez isso? Quem nunca? Viemos da queda, mas somos agora da luz. Estamos em completo crescimento. Então, se isso aconteceu na sua vida, pois para cada zombaria dessa, eu vou te dar uma sugestão. Dê palavras assertivas, palavras que levantem. Eu te disse isso um dia, me perdoa, ó, ignorância das trevas, agora eu estou na luz. Você é uma bênção, eu te abençoo. Isso não vai acontecer mais. Deus é contigo. Você é abençoado e não amaldiçoado. Aleluia. Por isso nós podemos nos alegrar, irmãos. Por isso. E aqui a palavra então continua dizendo: esta mão que abençoa, esta mão que serve. A mãe sabe disso, né? Mãe, mãe, você não me acordou na hora. Mãe, você se atrasou para o almoço. Mãe, eu estou engordando por causa da sua comida. Mãe, né? Que bom. O maior presente de mãe é ser mãe. Não existe. O maior presente de mãe é ser mãe. O maior presente de pai é ser pai. Não merecemos, mas não podemos desperdiçar o grande presente que Deus nos deu. Em cumprir essa missão, inculcarás pela manhã a mesa, um sinal sobre as mãos, entre os olhos. Aquilo que os meus olhos param, onde eles param? Que tipo de programa meus olhos param? Que tipo de conversa? Que tipo de ação? Onde é que eu paro? O Salmo 1 diz: aquele que não fica na roda do escarnecedor, mas da sua lei medita de dia e de noite, tudo o que ele faz será bem sucedido. Fala comigo, ciente de que a palavra de Deus é verdadeira e de que o meu Deus é que me recompensa. Eu estou vendo aqui, eu quero então encerrar aqui, lembrando, queridos, a sua missão não está sendo em vão. A sua missão está sendo recompensada na sua vida, na vida dos seus filhos, porque ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe. Aprendemos a ser filhos e aprendemos a ser pais, e Deus a todos pode ensinar. Uma vez que Deus te fez mãe, uma vez que Deus te fez pai, ninguém pode revogar, ninguém pode retirar essa bênção que Ele entregou nas suas mãos. Ele não entregou sem ensino, Ele te entregou para te capacitar, para te levantar, para te sustentar e te dar o melhor dessa terra. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus, aleluia. Olha, um feliz dia, uma feliz vida de mãe para você, uma feliz vida de pai para você. Eu só quero cantar essa estrofe desse verso, dessa música, que a bênção se estenda na sua casa, na sua família. Inculcar quer dizer não só falar, inculcar de manhã, à tarde, na mesa, nos lugares, quer dizer colocar. A mão que coloca, os olhos que colocam,
É tão bonito ver filhos às vezes falando, eu sempre vejo meu pai e minha mãe olhando para coisas íntegras. E eles falam. Os pés que andam, que vêm para casa, que abençoam, que abençoam, que abençoam, que abençoam. Você é instrumento de bênção. Bispa, mas eu já errei tanto. Mas Jesus te perdoou tanto. E aquele que reconhece o quanto errou, tem que reconhecer o quanto foi perdoado. Satanás quer que você fique se lembrando dos erros. Jesus quer que você se lembre do perdão que recebeu. E aquele que te perdoou é o mesmo que te dá poder para não errar mais, para andar agora. Que a bênção do Senhor, amém? Amém?